Boa tarde. Eu vou falar aqui de um tema que vai realmente, talvez, chocar muitas pessoas. Como já alguns vídeos meus chocaram. E do que se trata? Trata-se de saber que, na realidade, uma grande maioria dos pastores e uma grande maioria dos cristãos andam no mundo e na carne. Porquê? Porque na realidade nós não somos deste mundo. Então não nos podemos implicar nas coisas do mundo. E muito menos de eleger um presidente. Compreende? Isso é uma coisa que é tão natural que o que eu estou a dizer choca. É tão natural para as pessoas de irem votar que o que eu estou a dizer aqui é chocante. E é chocante porque Jesus disse que no fim dos tempos viriam muitos pastores dizendo que ele é o Cristo e que enganariam a muitos. E o povo não está a ver que essa profecia de Cristo está-se a cumprir. E então, você pode, o que diz a Bíblia? Você pode ir escolher um homem deste mundo? Você vê isso lá na Bíblia? E outra pergunta, também é chocante. Você lê a Bíblia? Ou você só vai ouvir o seu pastor? Você é um espectador da graça? Porque os pastores não dão mais a capacidade de desenvolvimento espiritual do povo. Porquê? Porque o povo está lá como se fosse numa sala de cinema. Está lá como um espectador. Não participa. Ou alguns participam cantando, tocando, sendo porteiros, sendo ancião, sendo isto e aquilo, mas o povo não tem realmente uma ação onde o Espírito de Deus se possa mover na pessoa para que haja realmente algo de uma conexão com o Espírito de Deus quando nós nos reunimos. Mas isso já quase nem é possível, porque as igrejas estão cheias de povo e, portanto, estão ali, só o pastor é que pode falar, ou aquele a quem o pastor deixa falar também. Então eu quero dizer uma coisa. Na realidade, o que a Bíblia diz acerca das autoridades, porque a Bíblia fala das autoridades de cada país, seja de que país for, sabe? Seja da autoridade da China, que seja da Rússia, que seja dos Estados Unidos, que seja do Brasil, que seja de Portugal, que seja de qualquer país muçulmano. Você entendeu bem, né? Você entendeu bem. Que seja de qualquer país muçulmano ou então outra coisa qualquer, um país comunista como a China e outros países comunistas como a Venezuela, etc, etc. Podemos dar muitos exemplos. O Senhor diz isto: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem, foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer as autoridades? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme,
porque não é sem motivo que essa autoridade traz espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. Romanos, capítulo 13 e versículo 1 a 4. Compreendem agora? Esta é a palavra do Senhor. Não é a palavra dos pastores mentirosos, que mandam o povo, não somente se implicam eles, mas mandam o povo se implicar para a escolha de um presidente. Ora, o que está aqui é muito claro. Onde houver cristãos, no mundo inteiro onde eles estiverem, eles não têm que se implicar na política, nem são do mundo. Os cristãos não são deste mundo e por isso não têm que temer nada se praticarem o bem. Mas se praticarem o mal, a justiça está lá para isso. Esses presidentes ou reis estão lá para isso. Há as leis de cada país para castigar aqueles que fazem o mal. Ora, se você é cristão, você não vai fazer mal, não é? Ou vai? Quem sabe, não é? Pois é, mas aí se nós fizermos mal como cristãos, também vamos ser condenados por essas autoridades. É por isso que você vê, por vezes, cristãos que vão presos ou que são condenados. Porquê? Porque eles fazem como os pagões. Fazem o mal. Sabe? Mas então, se nós somos cristãos verdadeiros, se andamos no Espírito, aí, sabe, não há condenação para nós, porque nós vamos fazer o bem. Sabe, as leis estão aí e há muitas leis liberticidas, como o casamento de homem com homem, mulher com mulher. Eles estão a transformar tudo, é uma bagunça. Isso não é o nosso problema. Eles não nos forçam a casar homens com homens. Eles não nos forçam a casar mulheres com mulheres. Se nós fizermos aquilo que o Senhor manda, nós não somos contra a lei dos homens. Nós apenas fazemos a nossa vida e queremos no que queremos e fazemos aquilo que o Senhor nos manda. Sabe? Agora, para um pastor verdadeiro, se ele disser ao povo que está na frente dele que você, como um homem, não pode casar com outro homem, a homossexualidade é proibido na palavra de Deus, ele tem que dizer a palavra de Deus. E aí, ele se arrisca, sim, a ser condenado pelos tribunais dos homens. Mas, sabe, mas é melhor agradar a Deus do que aos homens, compreende? A verdade tem que ser dita. Aí o pastor vai realmente correr o risco de ser condenado por ter dito aquilo que diz que é contra a lei. Mas é só, sabe, nós só somos contra a lei dos homens quando a lei dos homens é contra, nos obriga a fazer algo que nos obriga. Não é a lei dos homens contra, porque as leis dos homens têm muita coisa, como se está a ver, que eles permitem que a palavra de Deus não permite. Mas quando eles nos quiserem forçar a fazer algo que é contra a vontade de Deus, aí a gente diz não e vamos pagar o preço. Compreende a diferença? Há uma grande diferença. O povo não vê mais nada, porque ele só ouve os pastores. A impressão que eu tenho é que o povo não lê mais a Bíblia, porque se ele tivesse lido esta passagem que eu acabei de ler, ele certamente compreenderia, porque está muito claro. Está muito claro. Aqueles que estão no poder são pecadores, como a maioria do povo, como aqueles que andam no mundo. Compreende? Por vezes aparece algum homem que é... Mas é raríssimo. É muito raro você encontrar um homem que seja um verdadeiro cristão que vive no Espírito. Porquê? Porque Deus não o colocaria lá, sabe? Porque aquele que é um verdadeiro cristão que vive no Espírito, ele trabalha, sim, para o reino de Deus. A igreja é o rei, o nosso rei Jesus Cristo reina sobre nós.
Nós temos já o nosso rei, nós temos já o nosso presidente, sabe? É algo tão estranho que o povo tem a Bíblia, mas não lê a Bíblia e depois segue homens, como Cristo tinha dito, que viriam para enganar a muitos. Eles nem conseguem ler a Bíblia para poder ver. Sabe porquê que eles não leem a Bíblia? Porque deste jeito que as coisas estão, eles querem estar assim. Eles não querem muito trabalho, não querem ler a Bíblia, não querem ter esse problema de ler a Bíblia. Não, eles se deixam guiar por esses homens, porque esses homens falam coisas agradáveis aos ouvidos deles. Sabe, é o caminho largo e espacioso que muitos desses pastores dão para o povo. E o povo é isso que ele quer, é facilidade. É que lhe digam, você crê no Senhor, então está salvo. Isso é melhor. Aí, para eles, é melhor. Porque, na realidade, eles não pensam que têm que ser umas novas criaturas. Sabe? É incrível, mas é a pura verdade. Outra passagem é: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador. Uau, compreende? Aquilo que nós devemos fazer é o contrário. Em vez de querer escolher um presidente e de tentar escolher um homem para dominar um país, nós devíamos, pelo contrário, e é uma exortação que dá Paulo aqui a Timóteo. Compreende? Exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, assim como aos reis e aqueles que estão investidos de autoridades. Quer dizer que nós temos que orar por eles para que, sabe, nós possamos viver uma vida em paz. Orar por eles para que não hajam guerras dentro do próprio país. Há muitas guerras por todo lado, mas você já ouviu falar, não é? Em golpes de Estado, guerra civil entre o povo, os povos, o mesmo povo, uns contra os outros, batendo-se, matando-se, destruindo. E é por isso que nós temos que orar pelas autoridades. Para que Deus nos livre no país onde estamos a viver, de realmente conhecermos essas revoltas, essas guerras, como você vê em vários países do mundo, onde há realmente mortes e mortes, uns se matam uns aos outros porque não estão de acordo com aquele presidente e querem tirá-lo e matam e colocam outro. Isso só traz realmente guerra, sabe? E não traz nada de bom para esse povo que faz isso. Então, isso se encontra em 1 Timóteo 2:1-3, aquilo que eu acabei de ler. Mas há outra passagem ainda interessante na palavra de Deus. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como o soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, por Deus, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13-15. Os insensatos, compreende? Tantos insensatos no meio do povo de Deus, ou daqueles que se dizem cristãos. Tanta insensatez, porque não leem a palavra de Deus. Sim, nós temos que nos sujeitar às instituições humanas,
por causa do Senhor. Você imagina? Por causa do Senhor Jesus. E aqueles que nestes tempos estão a revoltar contra as instituições humanas e as autoridades. Você imagina? É o contrário do que a palavra diz. Então você pode crer ainda nesses pastores que conduziram o povo, que se diz cristão, nessa direção, pode dizer realmente que são pastores que vêm de Deus? Não, não. Por isso eu vou dizer sempre a mesma coisa. Falsos pastores são aqueles que estão implicados com o mundo de uma maneira ou de outra. E implicar-se também na escolha de um presidente é estar no mundo. Então eles, se são deste mundo, o Senhor diz que se tornaram inimigos de Deus. A palavra de Deus, sabe, não é uma brincadeira. Não é algo que você escolhe, como se você vai num restaurante e pega ali em menta e diz, olha, eu quero comer isto aqui. Ah, e o que é que tem mais? Ah, não, isto aqui eu não gosto. Tudo bem, então escolhe isto. Tudo bem. Não, mas, sabe, a palavra de Deus não é para você escolher aquilo que gosta. Porque senão você vai ficar mal, como diz a palavra, como nós acabamos de ler lá em cima. Vai ser grave para nós. Vai ser muito grave para nós. Estes pastores, sabe, eu até estou triste, porque vejo tantos cristãos que se dizem cristãos, porque eles não andam como cristãos. E o julgamento é Deus que o fará. Não é porque você diz que crê no Senhor que você está salvo. Porque foi Jesus que disse, não é aquele que diz Senhor, Senhor. Oh, Senhor, Senhor, eu amo o Senhor, eu amo o Senhor. Não, é aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então, se você não faz a vontade de Deus, então você realmente vai ter o juízo de Deus sobre a sua cabeça. Se eu não dissesse nada, sabe? Quando o Senhor me mostrou a mim tudo o que eu mostrei para vocês agora, então cairia sobre a minha cabeça. Mas eu não quero que caia sobre a minha cabeça. Eu, pelo contrário, quero avisar aqueles que se dizem cristãos e que andam no mundo de se arrependerem e voltarem para Deus, porque ele tem os braços abertos, sabe? Até você morrer, ele tem os braços abertos para o receber. Então, se arrependa e, olhe, fuja desses pastores mentirosos, que você vê claramente que pela palavra eles enganam o povo. Fuja deles, sabe? Eles não precisam do seu dinheiro, eles precisam do seu dinheiro, mas não estão nem aí para a sua salvação. Porquê? Porque eles não creem verdadeiramente. Ou então são seduzidos, sabe? Então todo aquele que anda no mundo se tornou inimigo de Deus, e é por isso que eu digo para vocês de realmente não seguir o caminho do mundo. Porque aquele que recebe o caminho do mundo é realmente inimigo de Deus. Que Deus o abençoe e os ilumine. E realmente eu tenho muita razão para estar triste daquilo que eu vejo neste cristianismo que já não é de Deus. Acordem, por favor, para vosso bem, porque o Senhor me mostra e eu mostro para vocês o que o Senhor me mostra. Nada vem de mim. Que Deus seja louvado.